a liberdade da graça. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Nova versão internacional, vamos ler hoje aqui. Vamos ler então. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja Deus. Amada Igreja do Senhor, povo abençoado, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, santos, preciosos de Deus, espíritos justos e aperfeiçoados para sempre, povo de propriedade exclusiva do Pai, salvos pela graça. Meus amados irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que a revelação da graça traz até a nossa mente é o entendimento da liberdade que a graça nos proporciona. Eu sempre digo que usufruir da liberdade que a graça nos deu é uma maneira de você valorizar o que Jesus fez na cruz. Imagine só. Vamos ver aqui uma metáfora aqui. Uma pessoa está presa. Ela está presa há muito tempo, está lá subjugada, sequestrada. De repente alguém vai e se esforça. Uma pessoa vai de maneira heróica, invade aquele local onde a pessoa está presa, de maneira heróica, derrota lá as pessoas que estão aprisionando aquela pessoa, né? Vence, né? Quebra tudo, vai lá, quebra a porta, né? O cadeado lá que está prendendo a pessoa e liberta a pessoa. É uma bênção, não é? É uma bênção, algo maravilhoso, a pessoa fica feliz. Como é que a pessoa vai retribuir? Como que essa pessoa que lutou para libertar essa vida, como que ela vai se sentir recompensada, né? Como? Quando ela vir essa pessoa que foi liberta sendo feliz e usufruindo da liberdade. Ela vai dizer, poxa, o meu esforço valeu a pena. Eu lutei para libertar aquela vida, né? Tirei ela da cadeia, quebrei lá o cadeado, prendi ela e ela está livre, agora ela está feliz. Olha, ela está usufruindo, ela está passeando, ela está, enfim, realizando as coisas da vida normal. Por quê? Porque ela não está mais presa. Então, certamente isso traz um gozo, uma felicidade, né? Uma satisfação para aquela pessoa que fez aquela obra de libertação. Você está entendendo a metáfora? Agora, essa pessoa luta para libertar alguém, aí de repente esse alguém vai e se tranca dentro de casa. Não sai mais, fica triste, fica... A pessoa, puxa, eu tive tanto empenho para libertar aquela vida e a pessoa não está usufruindo. Isso é uma metáfora que eu estou trazendo para esclarecer o quanto é importante para nós, que somos filhos de Deus, usufruirmos da liberdade. Porque Jesus, amados, ele fez isso. Ele lutou pela nossa liberdade. Ele morreu por essa liberdade. Ele deu o seu sangue, a sua vida. Sofreu o que nenhum ser humano sofreu. Amados, o sofrimento de Jesus para aniquilar o pecado, para cumprir a lei, para liberar a graça, foi um sofrimento que nenhum ser humano sentiu nessa vida. E olha que há, né, tanto sofrimento no mundo, mas o que Jesus passou não é nem perto, né? O que as pessoas sofrem, melhor dizendo, não fica nem perto do que Jesus sofreu. Porque além do sofrimento físico, houve, obviamente, um sofrimento espiritual. Porque Jesus assumiu os pecados de todo o mundo. Entende? Ele morreu por aqueles pecados de todas as pessoas. Você percebe? Tanto que, ao morrer, o homem, Jesus, a alma humana de Jesus, sentiu-se sozinho. O que Jesus falou? Pai, por que me desamparaste?
Essa frase de Jesus parece que não tem sentido, né? Mas é o que? Ali era o ser humano. Jesus, amado, ele era também ser humano. Entende? Como nós somos. Só que ele foi santo, perfeito, etc. Mas em termos de sentimento, em termos físicos, né, na capacidade de sentir dor, de sofrer, Jesus era humano como nós. E a alma humana dele sentiu-se sozinho, abandonado. Poxa, eu estou abandonado aqui. Isso foi o aspecto humano de Jesus, né? Aquele clamor foi o homem Jesus clamando. Foi o sentimento de dor, de angústia, de morte que Jesus teve. Imagina só, amado, tudo que ele passou para que hoje pudéssemos viver em liberdade. Então, quando você usufrui da sua liberdade, você está valorizando o que ele fez por você. Quando a pessoa se submete aos mandamentos de homens, às obras da lei, né, a todo aquele peso religioso, ao pode não pode, às proibições, às imposições, ao cerimonialismo, a pessoa está desvalorizando a cruz. É por isso que o apóstolo Paulo falou, né, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha aí, ó. Percebe que se a justificação, se o que nós somos espiritualmente vem pela obra da lei, ou por qualquer que seja o sacrifício religioso, se a nossa posição espiritual vem disso, então o que Jesus fez não valeu de nada. Esse é o ponto. Então, usufruir da liberdade é você valorizar o que ele fez. Entende? É você dar valor. Poxa, o Senhor se esforçou por mim. Ele morreu, libertou o seu povo. Nós já nascemos, depois de tudo consumado, né? Como eu costumo sempre dizer, já nascemos com a obra consumada, já nascemos livres. Mas por quê? Porque ele morreu. Então eu tenho que me submeter a essa liberdade e vivê-la intensamente. Para valorizar o que o Senhor fez. Agora, quando eu me submeto ao sistema, como eu, particularmente, o irmão Cristiano aqui, como eu vivi durante um pouco mais de 20 anos, durante todo esse tempo, eu desvalorizei a cruz. Durante esse tempo, eu menosprezei a obra do Senhor. Por quê? Porque eu vivia nos jejuns, nos sacrifícios, nas campanhas, no óleo ungido, e o joelho no pó, e vai para o monte, desce o monte, e sacrifica, e toma a Páscoa judaica. Né? Tantas coisas que eu perpetrei, muitos de vocês também, né? Nós que viemos desse sistema. Quantas campanhas fizemos, quantas águas bentas, né, recebemos. No meu caso, eu recebi só quando eu era criancinha de colo. Né? Eu cheguei a ser batizado lá, batizado entre aspas, né? Lá na igreja católica, eu era criancinha de colo, eu recebi a água benta, né? Mas muitas pessoas, mesmo, né, muitas pessoas passaram anos, né, sendo católicas, e todo domingo eu recebia do padre água benta. Quanta água benta foi espirrada no seu rosto? Quanto óleo ungido você passou na tua testa para ter o Espírito Santo, para ser santo, sei lá para quê? Quantos jejuns vocês ofereceram? Nós, eu também. Recentemente nós pregamos sobre jejum. Né? É só você ver, vou deixar o link aí embaixo do vídeo no YouTube sobre jejum, a nossa mensagem recente aí. Então, quantos jejuns você fez, quanto paga preço, tudo isso foi o quê? Foi anular a cruz. Eu passei 20 anos da minha vida anulando a cruz de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não usufruía da liberdade que ele nos deu. O versículo que nós lemos aqui, Gálatas 5:1, Paulo fala algo que parece óbvio, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, óbvio, né? Se você foi liberto para a liberdade. Mas, aí você pergunta, mas irmão Cristiano, se é tão óbvio, por que Paulo falou? Porque os gálatas estavam abrindo mão da liberdade. Eles estavam regredindo, se submetendo novamente a mandamentos de homens, a pessoas judaizantes, religiosas, que estavam lá
invadindo a igreja com a sua mensagem judaizante, com a sua mensagem de cumprimento da lei, de religião. Então Paulo foi obrigado a falar o óbvio. Ô Gálatas, como é que é o negócio aí? Foi pela liberdade que Cristo libertou vocês. Vocês estão novamente se submetendo? Então ele disse, olha, coloca aí de novo, meu amor, por gentileza, o primeiro versículo. Vamos ler de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É que eu falei, não é uma coisa óbvia? Pois é, parece óbvio, mas os Gálatas parece que não entendiam como óbvio. Foi para a liberdade, Gálatas, vocês não entendem isso? O Senhor morreu, pagou o preço terrível para vocês viverem livres. Foi para isso. Portanto, olha o que Paulo fala. Permaneçam como? Como? Firmes. E não se submetam, não se deixem submeter, né? Novamente a um jugo de escravidão. Porque quando você se submete ao jugo de escravidão, você está negando a graça. Está negando a liberdade que Cristo te deu. Então, em nome de Jesus, amado, usufrua da liberdade da graça. Valorizando o que Jesus fez por você. Então, aquilo que eu disse no início, uma das coisas mais maravilhosas que a graça nos proporciona é a liberdade. E o conhecimento dessa graça faz com que nós, nos dá esse poder de viver a graça. Faz com que nós vivamos essa liberdade de maneira plena. Sem mandamentos de homens, sem religiosidade, sem aprisionamento. Amado, quanto tempo a gente viveu aprisionado em cerimonialismo? E campanha disso, campanha daquilo, e passa o óleo, e come Santa Ceia, e... Olha, amado, e quantos guardaram sábados, né? Eu cheguei a flertar com isso, né? Porque eu frequentei a igreja adventista há algum tempo. Eu não cheguei a ser membro, mas por pouco eu fui. Frequentei, comecei a ir todos os sábados, acompanhava. Foi um curto período de tempo, mas foi. Não cheguei a guardar o sábado propriamente, mas eu estava quase absorvendo aquele entendimento e quase me submetendo àquilo. Quantos irmãos estão até hoje nisso? Guardam sábado de 24 horas, e cerimonialismo, e são fiéis dizimistas, e isso e aquilo. Isso é dizer não para a cruz, é dizer não para o que Jesus fez. E aí você se coloca debaixo de maldição, né? Porque os que são das obras da lei, Paulo fala, estão debaixo de maldição. Então, por isso que nós temos que ficar firmes na liberdade da graça. Agora há pouco, antes do estudo, né? Nós fizemos o nosso bate-papo em graça, conversamos com alguns irmãos. O irmão mandou mensagem para nós, né, todo alegre, falou, amado, eu louvo a Deus aí, porque o irmão profetizou sobre a minha vida, né, a respeito de que eu não voltaria para o sistema. Eu me lembro disso, o amado escreveu para a gente estava ao vivo, né? Falei, não, irmão, o irmão não vai voltar em nome de Jesus, porque não tem como, amado, regredir para o sistema religioso. Então o irmão feliz escreveu para a gente hoje aqui ao vivo, né? Para quem esteve ao vivo aí desde o início da transmissão. Feliz porque hoje está em graça, já entendeu. Eu entendo, amado, que no início há esse tipo de dúvida, né? A pessoa fica, puxa, mas será? Eu aprendi durante tantos anos que era assim, agora eu estou vendo que é assado e... Claro que bate dúvida, claro que bate uma incerteza, isso é normal. Agora, amado, uma vez que a graça é revelada no seu entendimento, na minha opinião, não existe a menor possibilidade de você regredir, meu amado. Você tem que se manter firme. Bom, pelo menos não deveria haver uma possibilidade, né? Possibilidade sempre há. Os próprios Gálatas, infelizmente, né, provam que há essa possibilidade. Ou seja, os Gálatas foram criados em graça. Né? Vocês que estudam a graça com a gente conhecem bem essa história, né? Os Gálatas foram criados em graça. O Paulo falou, olha, vocês foram chamados na graça de Cristo. Só que agora vocês estão indo para outro evangelho. Então você vê que é possível sim regredir. Mas não deveria ser, amado. Sabe, a pessoa que ouve a graça, amado, não pode nem cogitar voltar para o sistema mundano. Voltar para a religiosidade, voltar para as idolatrias, voltar para o sistema gospel, voltar para essa imundície religiosa.
sabe, que mistura os pactos, que fazem uma lambança terrível. Amado, todas as denominações que vocês conhecem, todas elas misturam os pactos. Não importa se é batista tradicional, se é batista renovada, se é assembleia mais tradicional, mais moderna, pentecostal, neopentecostal, católico, não importa. Presbiteriana e sei lá, quantas tem aí, universal, Igreja da Graça, né? Não importa a denominação. Todas elas misturam os pactos. Todas elas dizem que Jesus vai voltar ainda. Todas elas dizem que tudo vai se consumar ainda. Todas elas dizem que você não é salvo ainda, tem que lutar para ser salvo. Todas elas colocam você debaixo de maldição. Por mais que elas digam pregar a graça, muitas delas dizem que pregam a graça. Mas todas elas fazem o povo de Deus negar a cruz. Todas elas, sem exceção. Então os Gálatas são esse exemplo, né? Ouviram a graça, Paulo disse, vocês foram chamados na graça, Gálatas. Como pode vocês estarem regredindo, Gálatas? Não, permaneçam firmes na liberdade. Então o Senhor, amados, nos libertou. Viva a liberdade da graça. Agora, é óbvio, é claro, é evidente que com a liberdade nos vem uma responsabilidade muito grande. É claro que eu vou falar de liberdade, mas é evidente que eu tenho que falar da responsabilidade que a liberdade traz. É óbvio. Porque você recebeu de Deus um reino inabalável. Né? Você hoje, aliás, você já nasceu no reino, nós já nascemos no reino. E recebemos o conhecimento da palavra do Evangelho. Entende? Recebemos um reino inabalável para lutar por ele, para lutar no sentido de divulgar esse reino, de propagar a ideia desse reino. Você entende isso? É lutar nesse sentido, né? De propagar a verdade desse reino do Senhor, né? A graça do Senhor. Isso é algo tremendo e há uma responsabilidade nisso. Porque quando se fala em liberdade, obviamente sempre vem aqueles pensamentos, principalmente quem é religioso, né? Você fala em liberdade, a pessoa até se ofende. Não, negócio de liberdade, isso aí, eu não aceito isso, você tem que estar ali. Não, amado. É claro que você tem que estar ali firme no Evangelho. É óbvio, mas sem abrir mão da liberdade. Você é livre, entende que é livre, vive a sua liberdade, mas você tem, obviamente, responsabilidade. Porque, veja bem, amados, olha só, muitas pessoas, principalmente quem está novo na graça, está chegando agora, no conhecimento, a pessoa tem sempre aquela pergunta, é clássica essa pergunta, irmão Cristiano, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Posso praticar isso e aquilo, agora na graça? Deixa eu falar para vocês, amados, quando alguém nos pergunta, eu posso fazer isso ou aquilo? A resposta é sempre sim, você pode. Cristiano França, seja o que for, seja o que for. Entenda isso. A resposta é sempre sim. Eu posso fazer? Sim, você pode. Na graça não existe não pode. Agora veja que isso é um entendimento para quem é adulto. Eu já vou chegar lá. É aí que a responsabilidade entra. Porque a resposta é sempre sim. Você vai ver comigo na palavra. Veja bem, não sou eu que estou falando. Isso é uma ideia do Cristiano França. Não, não. É bíblico. Eu vou te mostrar que é. Cristiano, eu posso fazer isso? Pode. Não precisa me perguntar isso. Pode fazer. Não existe não pode. Porque você não pode se submeter a julgo religioso. Quando você se coloca debaixo de uma proibição religiosa, você está negando a graça. Quando você se coloca em mandamentos de homens, você nega a graça.
Colossenses 2. Vamos ler os versículos 20 e 21. Olha a pergunta de Paulo, uma pergunta retórica. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e nós estamos, graças a Deus, quanto aos rudimentos do mundo, rudimento é aquilo, né? São coisas elementares, coisas básicas. No caso aqui, são mandamentos da lei. Tá? Quando o apóstolo Paulo se refere a rudimentos, ele está falando de mandamentos da lei, de coisas que já estão ultrapassadas, na verdade. Já estavam na época de Paulo, na nossa época muito mais. Já são obsoletas. Então, por isso que é chamado de rudimento. É algo que já passou. É uma coisa muito elementar. Então, são coisas, inclusive, do mundo. Olha só. São rudimentos do mundo. Observe bem isso. Do mundo. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos mundanos, os mandamentos de homens, as proibições, as imposições, as obras da lei, os sacrifícios, o cerimonialismo, são rudimentos mundanos. Observe bem isso. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos mundanos do mundo, Paulo pergunta, por que vocês se carregam ainda de ordenanças, Colossenses? Como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Está vendo? Não vai na praia, não vai ao cinema, não corta o cabelo, não passa batom, não assiste o filme, não ouça essa música do mundo, entre aspas. Não ouve a música do mundo, irmão, a música do diabo. Não assiste esse filme que é do diabo. É não sei do quê. Não vá ao cinema. Amado, até hoje há denominações que proíbem os irmãos de usufruírem de um cinema, de uma cultura que é uma coisa básica. Há muitos anos atrás, a maioria das denominações proibia. Eu me lembro da minha época, que eu era mais novo e era proibido de ir. Hoje está um pouco mais liberal. A maioria das denominações já permite o cara pelo menos ir ao cinema. Mas depende do filme. Mas ele já é um pouco mais liberado. Mas tem denominação que até hoje proíbe o camarada de ir ao cinema, de frequentar uma praia, de ir ao teatro, se divertir com um amigo. Você não pode andar com um amigo do mundo. Não, você tem que andar com um amigo do mundo. Você não vai fazer o que ele faz. É diferente. Já pensou se Jesus de Nazaré deixasse de andar com as pessoas erradas da época dele? Quantas pessoas deixariam de ser libertas por Jesus? Pensa aí. Não vou andar porque esse cara aqui é cobrador de impostos, esse aqui é prostituta, aquele ali é isso e aquilo. Já pensou? Ora, Jesus não fazia o que eles faziam. Está percebendo? Mas Jesus, ele usava de uma certa liberdade, apesar dele estar vivendo debaixo da lei naquela época. Mas ele usava dessa liberdade de frequentar lugares que a religião dos judeus não aceitava. Percebe? Mas o sistema mundano é isso. O cara aceita Jesus, se batiza, entre aspas, nas águas, ele logo se separa dos amigos. Poxa, você não vem mais aqui brincar com a gente, falar. Ah, agora eu sou crente, cara, não posso mais andar com vocês. Percebe? E fica essas proibições. Não vai à praia, não faz isso, não faz aquilo, não bebe isso, não come aquilo. Isso é coisa mundana. Rudimentos do mundo. As proibições, meus amados, são para crianças. A criança que você proíbe, não faça isso, não coloca a mão ali, não come aquilo, não faz aquilo outro, não atravessa a rua. Isso é criança. O adulto não. O adulto não precisa de proibições. Você está entendendo o conceito? Então, Cristiano Franz, eu posso fazer? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Não se escandalize. Calma que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vamos devagar. Então, a criança é que recebe proibição. O adulto não. E nós, em graça, irmão, já passamos dessa fase de criança, pelo amor de Deus. Nós somos adultos espirituais.
E uma vez que somos adultos, que recebemos uma palavra sólida, porque a Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos, né? Então, uma vez que nós recebemos a palavra sólida, nós temos a nossa mente exercitada. Porque nós recebemos o alimento sólido e praticamos essa palavra em nossa vida. Então você não precisa viver de proibições, de imposições. Na graça não existe uma lista. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Não existe isso. Você não está submetido a mandamentos, a imposições e a proibições. Isso é para pessoas infantis. O adulto não, ele tem as suas faculdades exercitadas pela prática, de tanto ouvir e praticar a palavra, a mente dele é exercitada. Então ele não tem que viver em proibições, ou pode ou não pode. Está percebendo? Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Você está recebendo hoje um alimento sólido. Você que está ao vivo, ou você que está depois pela gravação aí, ó. Isso aqui é alimento sólido, amado. Você não ouve isso aqui em lugar nenhum aí no sistema, não. O alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas, a mente, o entendimento, o conhecimento, para discernir. Olha só essa palavrinha aí, ó. Discernir. Entende? Ou seja, você sabe separar, você sabe compreender o bem e o mal. Olha só. Há um discernimento no adulto. A palavra exercita a mente dele, ou melhor dizendo, a mente dele exercitada pela palavra, essa é a maneira certa de falar, né? A mente exercitada pela palavra, né? A mente que recebe a palavra e põe em prática o que ouve, né? O que a palavra revela, faz a pessoa ter a capacidade de discernir. Então há um discernimento. Isso aqui é bem, isso aqui é mal. Não existe lista de proibições. Isso é para criança. Não. Você olha e sabe, isso aqui é mal, isso aqui é bom. É importante você entender, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos mais debaixo de lei. Então, quando você pratica algo, você não está transgredindo uma lei. Não tem uma lista de lei para você seguir no papel. Entende isso? A lei está aqui no coração. É a lei do Espírito da vida. É a direção do Espírito na sua vida. Você não tem que seguir um mandamento de homens, uma lista. Já viu que a igreja, por exemplo, a igreja católica tem uma lista de pecados? Já observou isso? E eles sempre estão renovando essa lista, eles mudam, acrescentam alguma coisa, tira outra. Infantilidade. Uma lista de pecado. Isso não faz sentido nenhum à luz do Evangelho, né? Cristiano França, quer dizer que se eu fizer uma obra má, eu não estou transgredindo? Não, não está, porque não tem lei para transgredir. Agora, por isso você vai fazer uma obra má? Porque, veja bem, o fato de não haver uma lei dizendo que aquilo é bom ou ruim, não faz com que algo ruim seja bom. Percebeu o ponto? Vou repetir. O fato de não haver uma lista de pecados, entre aspas, de não haver uma lista de mandamentos, de proibições, o fato de não haver mais isso, dizendo, ó, isso é errado, não tem mais uma lei, você não está transgredindo nada. Mas o fato de não haver faz com que uma obra má seja boa? Não, a obra má continua sendo uma obra má. Você está entendendo o ponto? Mas o que me revela que algo é mal? Que é fruto mal? O que me revela é uma lista de mandamentos? É algo que está na lei de Moisés? Ou no legalismo católico? Ou da Assembleia? Não. O que me revela é a lei que está no meu coração. Você está entendendo o ponto? Então, veja bem, não há transgressão de nada. Repito, Cristiano França, eu posso fazer? Pode.
que você quiser, você é livre. Porque não há nenhum tipo de restrição, do ponto de vista da letra da lei. Romanos 4,15. Esse alimento sólido, hein, irmão? Prepara aí, tá? Prepara a sua vida aí para você viver isso que eu estou falando aqui. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira de Deus. O que trazia a ira de Deus? Era a lei. A lei dizia, não faça. A pessoa fazia, ira. Por isso que tinha que ter todo aquele movimento de oferecer sacrifício pelos pecados, e vai no sacerdote, o sacerdote oferece, etc. e tal. Porque a lei operava a ira de Deus. Tá? Porque a lei opera a ira. Mas, onde não há lei, também não há transgressão. E aí? É o irmão Cristiano que está falando isso? Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Onde não há lei, não há transgressão. Cristiano, eu posso fazer tal prática? Pode. Não tem nenhuma lei dizendo que não pode. Não há transgressão. Porque Cristo foi o fim da lei. Cristo foi o limite. Né? A palavra fim, no grego, ela significa o limite onde algo termina. Tá? Numa acepção mais fraca, ela pode até ser traduzida por finalidade, objetivo. Tá? Mas a principal acepção dessa palavra é isso. É o término, é o limite onde alguma coisa termina, é a fronteira de algo. Ou seja, Jesus foi a fronteira da lei para a graça. Depois de Cristo, graça. Está entendendo isso? O fim da lei é Cristo. Então, onde não há lei, não há transgressão. Romanos 5,13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Já estava, o pecado veio desde Adão. Adão transgrediu e trouxe o mal. Mas, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Percebeu? Não tem lei dizendo que aquilo é pecado, então você não transgrediu nada. O pecado não é levado em conta. Está escrito, filho. É por isso que as pessoas não entendem. Irmão Cristiano, mas como é que pode? Né? Eu tenho obra da carne, por mais que eu lute contra a minha carne, às vezes eu me deixo levar, pratiquei uma obra má. Puxa, irmão, sabe? Como é que eu não tenho o pecado na minha vida? Como é que eu não tenho transgressão na minha vida? Como é que eu não posso me considerar um pecador com essa carne que eu tenho? É porque onde não há lei, não há transgressão. Percebe? A carne quer cometer o pecado. Ela sempre vai querer fazer o mal. A gente luta contra ela. A gente não quer viver fazendo mal. Mas quando você faz o mal, você não vai ter consequências espirituais, porque não tem uma lei escrita em pedra, ou no papel, no pergaminho, onde quer que seja, dizendo que aquilo é pecado, que você transgrediu algo, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Eu estou dizendo para você que você é livre. Romanos 7,6. Mas agora fomos libertos da lei. Olha aí, meu irmão. O que dizia? Isso é pecado, aquilo é pecado. É a lei que falava. Mas fomos libertos dela. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Está vendo? Nós estávamos retidos debaixo da lei. No caso, eles lá, né? Paulo está se referindo a eles que viveram debaixo da lei antes da cruz. Nós estávamos retidos debaixo da lei. Mas nós morremos para ela, fomos libertos. Para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, nós não servimos baseados em letra. Pode, não pode, é proibido, isso é pecado. Não existe isso na graça. Não é mais a velhice da letra, é novidade de espírito. Está percebendo? A graça nos dá essa liberdade. É por isso que eu disse para você, não adianta mandar e-mail para mim perguntando se pode fazer isso ou pode fazer aquilo, amado. Isso é infantilidade. Cristiano, eu posso? Não posso? Posso? Não posso?
Isso não existe. Tudo é lícito. Você não está debaixo da lei. Onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tudo é lícito. Que palavra, né? Você fala isso no meio da religião, eles quase te matam, né? Então, Cristiano, eu posso fazer tudo? Pode. Posso fazer o mal? Pode. Agora, porque você pode e você vai fazer? Aí é que está a questão de hoje. Porque você pode, você vai fazer? Veja bem, amados. A questão da graça não é se algo pode ou não pode. A questão da graça é a seguinte: convém ou não? Edifica ou não? Esse é o discernimento que o Espírito dá. O Espírito não te proíbe de fazer nada. Porque você, repito, não está mais debaixo da lei. Está entendendo o ponto? O Espírito não te proíbe de nada. Ele te dá uma direção pela palavra. Convém ou não convém? Edifica ou não edifica? Esse é o ponto. As pessoas perguntam muito: irmão Cristiano, eu posso beber bebida alcoólica? Amado, o que tem na Bíblia te proibindo de beber bebida alcoólica? Eu te pergunto, tem alguma coisa na Bíblia proibindo? De beber, de ingerir? Irmão Cristiano, eu nunca encontrei. Mas o sistema proíbe, né? O sistema diz que é pecado, vai perder a salvação. Não vai acontecer nada. Você vai ver, convém para você? Convém? Uma pessoa, na minha opinião, uma pessoa ingerir bebida alcoólica, por exemplo, socialmente, estou com a minha família, um evento, tem um vinhozinho, eu vou beber. Não há proibição alguma. Tem uma cerveja, eu gosto de uma cerveja, eu vou beber, não tem problema nenhum. Agora, convém para quem é de Deus, quem representa o nome de Cristo, viver embriagado? Aí é o ponto. Você está entendendo agora? Não tem nada te proibindo de beber nem de se embriagar. Na letra da lei não tem. Na Bíblia você não encontra nada de proibindo. Olha, você não pode. Não, a Bíblia diz, você pode. Agora, a sua consciência de adulto, que já sabe discernir o bem e o mal, vai ver se convém ou não. Olha, convém beber uma bebida alcoólica com a minha família, socialmente? Para mim convém, eu gosto, eu vou beber. Agora, eu não vou me embriagar. Por quê? Porque não convém. Você está entendendo o ponto? Não é pode ou não pode, é convém ou não. É conveniente você viver embriagado? Não é. Se você sabe que você tem, por exemplo, uma fraqueza na carne para bebida, tem muitas pessoas que têm, gente. Há pessoas que lidam bem com a bebida, a pessoa ingere a bebida e fica tranquila e tal. Tem gente que tem dependência química. Você sabe que tem dependência química, você vai se envolver com bebida alcoólica? Eu vou beber porque a graça pode. Mas você é dependente químico, percebe? Então não convém. Graça nos revela equilíbrio. Você não é proibido de ouvir uma música. Você pode ouvir qualquer música. Agora, você vai ouvir toda música imunda que tem por aí? Você pode ouvir qualquer música? Pode. Pode ouvir 100% das músicas que existem. Agora, convém a um eleito de Deus, que tem a mente transformada, um abençoado, colocar uma música de cunho sexual no ouvido, que canta imundície, uma música que canta uso de drogas. Cá para nós, convém? O poder você pode ouvir, convém? Para mim, não. Eu não coloco meu ouvido para ouvir. Tem uma música de uma cantora famosa aí agora, que ela faz apologia ao uso de maconha claramente. Uma apologia clara ao uso da erva. É claro que ela usa outras palavras, usa eufemismos,
Mas a intenção da música é fazer uma apologia direta ao uso dessa droga. Eu vou colocar meu ouvido para ouvir isso? Não, eu não vou. Eu posso? Posso. Mas eu não vou, para mim não convém. Percebeu o ponto? Na graça não existe pode ou não pode. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, a sua consciência revelada pelo Espírito vai te levar a pensar, isso é bom ou não? Convém ou não? Amada, você pode ouvir a música que você quiser, você é livre. Agora, é claro que o seu discernimento vai fazer você separar a música que presta e que não presta. E isso vale até para a música gospel, principalmente a gospel, porque a gospel a maioria engana. A música gospel a maioria canta fora do evangelho. Por isso que é difícil a gente escolher uma música aí chamada gospel do sistema para você ouvir. Essas músicas chamadas de música gospel, para mim, são mais imundas que as músicas chamadas de músicas do mundo. Porque a maioria canta fora do evangelho. A música chamada do mundo, pelo menos não tem a pretensão de cantar o evangelho de nada. É só uma representação artística. Então, não precisa me perguntar, irmão, eu posso agora ouvir música? Amado, você pode ouvir a música que você quiser. Agora, a sua faculdade, exercitada pela palavra, vai discernir a música que é boa e que não é para você. Você pode assistir o filme que você quiser, mas você vai discernir o filme que é bom para você que não é. Graça é isso, você é livre. Você não tem que perguntar ao irmão cristiano se pode ou não pode. Você tem que entender pela palavra revelada o que convém ou não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor nos libertou da obra da lei. Você morreu para a lei. Acabou. Você pode fazer o que quiser, você não está transgredindo nenhuma lei. Agora, se você faz o mal, você vai colher o mal nessa vida. Se você se influenciar com coisas negativas, você vai plantar coisas negativas na tua vida. Você quer isso? Eu acho que não, né? Então veja, como é que funciona na graça, irmão cristiano? Funciona da seguinte maneira. Você vai ver se convém ou se não convém. Você não vai ser dominado por nada. É aquilo que eu falei da embriaguez. Irmão, eu sou livre para beber uma cervejinha com a minha família? Você é livre. Agora, você vai se embriagar? Não, porque você não pode se deixar dominar. Uma coisa é você ingerir uma bebida alcoólica com liberdade, outra coisa é você se deixar dominar por ela. A mesma coisa é o cigarro. As pessoas perguntam muito, irmão, eu posso fumar um cigarrinho agora? Estou na graça, na lei eu não podia fumar. Pode fumar. Eu acho horrível o cigarro. Eu passo longe. Mas você pode? Pode. Agora, convém? Fazer mal para a sua saúde? Convém? E o cigarro domina. Né? Ninguém fuma, vou fumar aqui um cigarrinho, fumei, daqui a um mês eu fumo outro. Não. Eu desconheço alguém assim. Você fumou o primeiro, o segundo, ele vai te dominar quimicamente. Convém? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas. Viu aí? Existe pode, não pode? Não, não existe. Cristiano falou assim, eu posso fazer isso? Isso não existe. Você pode fazer o que você quiser, todas as coisas são lícitas. Agora veja, nem todas as coisas convêm. Então a pergunta é, eu posso ou não posso? Não, a pergunta não é essa. Qual é a pergunta certa? Convém? Veja, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Viu a diferença? Antes no sistema religioso e na graça, como é que é agora na graça? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Pegou? Você é livre, amado. Faz o que você quiser na sua vida. Agora, vai se deixar dominar pela carne, pelo vício? Não, não se deixe dominar. Não convém. Você vai colher na sua carne o mal. Para que colher o mal? Você é salvo, sempre salvo, abençoado. Isso não vai mudar.
Entende? Não se deixe ser dominado por nada. Mas viva a sua liberdade. Não deixe de ir à praia, não deixe de ir ao teatro, não deixe de ir ao cinema, não deixe de curtir uma festa. Irmão Cristiano, eu quero ir na festa, tem uma música lá, eu gosto de dançar. Vai dançar, mas dá vontade. Você quer ver um exemplo que me ocorreu agora? Pensa comigo aí. Irmão Cristiano, eu quero ir na festa, eu gosto de dançar, vou levar minha esposa, minha namorada, meu namorado, gosto de dançar e tal. Beleza, você vai e dança, não tem problema nenhum, vai curtir, beleza. Só que lá onde eu vou, rola muita droga. As pessoas cheiram, fumam, injetam. Aí você vai pensar, convém eu estar nesse meio? Não, posso até estar, mas convém eu participar daquilo? Percebe, irmão, é uma questão de equilíbrio. Você pode ir na balada que você quiser. Agora, se você sabe que aquela balada está cheia de coisa que não presta para a vida, procure uma balada mais light, então. Ou fique em casa com seu marido, com a sua esposa. É equilíbrio, ponto. Eu recebo muito isso, irmão, poxa, eu estou na graça, eu gosto tanto de ir numa festa. Mas não vai, mas cuidado, não participa do que é feito lá. Se é que é feito algo negativo, afaste-se. Agora, se você sabe que não vai ter força para se afastar, então nem vai. Entende? Não tem uma proibição. Não posso ir. Não, você pode ir agora. Cuidado. Agora, é interessante, por falar em cuidado, é uma coisa interessante. O cuidado que nós temos que ter com a nossa liberdade é só em relação ao nosso irmão, para não escandalizar o nosso irmão. Esse conselho de Paulo, ele tem muito a ver com quando alguém, por exemplo, está numa congregação. Então você, por exemplo, se reúne com alguém, né? Na sua casa tem uma reunião, alguns irmãos vão lá estudar a graça contigo. Amém. Se você sabe que tem algum irmão ali que está fraco na fé, que está chegando na graça agora, então você vai pegar leve com ele, para não escandalizar o teu irmão. Porque, de repente, aquele irmão não é adulto o suficiente para suportar uma liberdade muito grande. Você é livre para fumar um cigarrinho? Você é livre, é contigo. A saúde é sua. Agora, se aquele irmão está chegando agora, você vai puxar um cigarro na reunião e fumar perto dele? Está entendendo? Não, por quê? Porque sabe que vai escandalizar, aquele irmão está crescendo em graça agora. Não, deixa de lado. Vai fumar o seu cigarro? Fuma escondido. Até você conseguir se libertar. Porque o meu conselho para você é que você abra mão disso. Se você fuma, abra mão disso. Porque isso aí vai te levar à ruína da sua saúde. É por isso. Não é porque é proibido, é porque faz mal. Agora, você vai escandalizar o irmão porque você é livre demais? Não, calma lá. 1 Coríntios 8:9. Mas, vede que essa liberdade vossa não venha ser motivo de tropeço para os fracos. Olha o conselho de Paulo. Paulo está dizendo, Coríntios, vocês são livres, mas cuidado com essa liberdade aí. Porque tem irmão que é fraco na fé, tem irmão que está chegando agora, está conhecendo o evangelho, ainda está cheio de carrapicho da lei, cheio de pensamentos do legalismo ainda, e está todo envolvido ainda, e está começando a se limpar. Aí vem o cara com a liberdade excessiva e quebra a fé do irmão que é fraca. Quem está firme na graça, conhece o evangelho, não vai lá se escandalizar que alguém fuma, deixa de fumar, bebe, deixa de beber. Quem está em graça não se preocupa com isso. Agora o irmão que é fraco na fé está chegando agora. Percebe? Então, o que você tem que se perguntar, já que você é livre? O que a responsabilidade e a maturidade faz de você perguntar? Se convém e se edifica. Isso que eu vou fazer edifica? Vai me edificar? Vai me fazer melhorar como pessoa? Esse é o ponto. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mais uma vez. Não existe pode, não pode. Você pode fazer tudo. Mas nem todas as coisas convêm. Agora veja, amado. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o que você tem que se perguntar? Convém? Edifica? Sim ou não? Esse é o ponto. Você pode fazer tudo? Pode, porque você é livre. E você deve, foi o que eu falei no início, você deve sim usufruir da sua liberdade.
com cuidado com aquele irmão que é fraco na fé. Por exemplo, você... Cristiano, eu estou aqui pela internet, eu não frequento nenhuma congregação ainda, não tem ninguém que prega graça perto da minha casa, não tem nenhuma reunião, eu estou aqui só pela internet. Não tem problema nenhum, meu irmão. Você pode continuar pela internet. Agora, vamos imaginar que você está falando da graça para alguém da sua família e esse alguém é da Assembleia. Um exemplo. Convém, de repente, você vai falar da graça para aquela pessoa da sua família, você vai e puxa uma cerveja e bebe perto dela. É proibido beber? Não, não é. Mas você vai beber sabendo que escandaliza? Não. Sabedoria. Por quê? Você está falando da graça para a pessoa. Você vai e faz algo que vai ofender aquela pessoa, porque ela é fraca na fé. Ainda que ela esteja te dando ouvidos, né? De repente ela está começando a te dar ouvir você falar da graça, está começando a gostar. Aí você vai pegar algo que, né? Faz algo perto dela que vai quebrar aquele encanto com a graça. A graça é isso, pode beber. Depois que ele crescer em graça, ele vai entender que ele pode fazer ou não. É a escolha pessoal dele. Ele vai avaliar se ele é fraco para bebida e tal. O meu conselho é sempre que não se envolva. O meu conselho pessoal. Na dúvida, não se envolve com bebida, com cigarro, com nenhum vício. Esse é o meu conselho pessoal. Agora, Cristiano, eu gosto, estou tranquilo, bebo minha cervejinha, não tem problema nenhum. Agora, cuidado com aquela pessoa que está fraca na fé. Se é que você tem o compromisso de levar a graça para alguém. Então, nós que vivemos a liberdade, e temos que viver a liberdade, não podemos nos submeter à obra da lei, sacrifícios, mandamentos, proibições, imposições. Tudo isso é coisa infantil. Não vamos nos submeter a isso. Sejamos livres, façamos o que quisermos. Cristiano, posso fazer uma tatuagem? Pode fazer a tatuagem. Você é maior de idade? Pode. Agora, eu estou falando esses exemplos, amados, porque são coisas que eu sempre recebo, entende? São perguntas que eu recebo de maneira recorrente. Por isso que eu estou dando exemplo de beber, de fumar, de tatuagem. A pessoa escandaliza, né? Tatuagem, amado, faz a tatuagem, qual é o problema? Agora, o meu conselho é, se você quer fazer, faça uma tatuagem que faça sentido para você. Porque depois, se você faz uma tatuagem da moda, amanhã depois você vai enjoar e aquilo fica na tua pele para sempre. Quer fazer, faz. Agora, faz algo que faz sentido, que tem lógica para você, algo que você pode levar o resto da sua vida. Você não vai como é que fala? Se arrepender, né? De ter feito. Tudo é lícito. Quer fazer tatuagem? Faça. Mas vai tatuar o quê? Percebe? Edifica. Convém. Aí você pensa. Não, vou fazer uma tatuagem aqui bonitinha. A minha esposa fez uma vez na perna. Ela tem duas, né, amor? Uma ela fez aqui, que é o tetelestai, né? Que no grego significa está consumado. Ficou muito bonita, com uma cruz de espinho, assim, representando, né, uma coroa de espinhos, né? Representando o tetelestai, o que Jesus fez, e ela fez uma pena, que minha esposa gosta muito de escrever, né? Ela desenhou uma coisa que para ela faz sentido. Eu vou fazer que eu gosto, ficou muito bonito nela, né? Ela fez uma coisa que para ela faz sentido, ela nunca vai se arrepender de ter feito, porque é algo que faz sentido para ela. Ela fez algo representando uma das paixões dela, que é escrever. Você está entendendo? Então, ela fez algo para ela. Convém? Para mim, convém. É algo que eu gosto, vou me sentir mais bonita, vou me sentir legal. Amém, não tem problema nenhum fazer. Nós, em graça, temos que aprender a vivermos na liberdade. Agora, com responsabilidade. Viver a liberdade como adultos. Entendendo que algo convém ou não. Entendendo se algo edifica ou não. É só isso, é muito simples, amado, viver na graça. Você não tem que viver em proibições, imposições, nada disso. É só você ver se convém. Sim ou não? Edifica? Sim ou não? Fora isso, amado, você é livre. E viva a sua liberdade. Porque só assim você vai valorizar o que Jesus fez por você. Porque, amado, nós temos o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, tem liberdade. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amado, o Espírito substitui a lei. O Espírito é liberdade, você é livre.
E você é adulto, porque amado, eu não entendo uma pessoa em graça ser infantil, não pode. Quem está em graça é adulto, porque tem as faculdades exercitadas pela palavra. E aí você vai discernir o que é bom, o que é ruim. O que é bem, o que é mal, o que é carne, o que é espírito, o que convém, o que não convém, o que edifica, o que não edifica. Agora, não deixe de usufruir da sua liberdade que Deus te deu. Entende? Tome alguns cuidados para realmente ver se algo edifica na tua vida. Tome um cuidado se tem algum irmão que você está evangelizando, para você não escandalizar. Vai com calma, mas viva a sua liberdade, porque o Espírito Santo habita em você. E onde há o Espírito, há liberdade. Viva a liberdade da graça. Valorize o que Jesus fez na cruz. Como adulto, como responsável que você é. Eu encerro com Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Glória a Deus por isso. Todos nós fomos chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha o ponto. É o equilíbrio. Porque a carne gosta da liberdade sempre para fazer o mal. Mas você que é alguém com a faculdade exercitada, você tem a capacidade de discernir o bem e o mal. Se convém ou não, se edifica ou não. Não precisa de mandamentos, não precisa de líderes religiosos te mandando fazer isso ou aquilo, ou te proibindo disso e daquilo. Você é um adulto e você tem capacidade de escolher e de saber o que é bom e o que é ruim, o que edifica ou não. Então, fomos chamados à liberdade, então vivamos a liberdade. Não permitamos que a carne use essa liberdade a seu bel prazer, né? Mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Amado, a graça nos deu liberdade para servir. Servir a Deus em espírito e em verdade, servir ao nosso irmão, fazer o bem. Essa é a liberdade que nós temos. Não precisamos de mandamento, de proibição, de denominação religiosa e de passar óleo. A gente não precisa de nada disso. Nós temos Deus, temos o Espírito Santo, somos livres nele. E, amado, vive a sua liberdade sim. Sabe, vai passear com a sua família, vai jogar o seu futebol, vai andar com o seu amigo. Agora, se teu amigo faz o mal, não faça o mal que ele faz. Percebeu o equilíbrio? Mas ande com seu amigo, fale da palavra para ele. Vá ao cinema, vá ao teatro, vá à praia, curta a sua vida, o melhor que você puder, com liberdade total e com consciência. A consciência exercitada pela palavra. Vocês são adultos, então use da sua liberdade com a responsabilidade de um adulto, tá bom? Então, amado, eu espero, com essa palavra, né, que os irmãos que estão novos na graça entendam isso. Né? E sempre que alguém me perguntar sobre alguma coisa, eu já vou enviar essa gravação para o irmão ver e assistir e ver que ele é livre, ele pode usufruir da sua liberdade, mas ele tem que ser adulto para entender o que convém e o que edifica. Essa é a palavra de hoje e eu louvo a Deus por essa palavra em nome de Jesus.